Tudo bem por aí? Meu nome é Rafael e este é o Católico News. Vamos contemplar mais um vídeo que o Padre Léo nos deixou e mergulhar nos seus ensinamentos e carisma. Fique comigo até o fim. Apartai-vos de toda a espécie de mal. Se Deus é amor, se nós fomos chamados para viver esse amor de Deus, por que será que nós constatamos em nossa vida, na vida das pessoas e na vida do mundo, a atuação e a presença do mal? A Bíblia não diz, e o tema desse acampamento é muito claro, diz que é para conservar o bem e apartar-se do mal. Não trata-se de ignorar o mal. Isso foi inclusive muito bem colocado até numa linguagem teológica pelo Padre Wagner aqui no sábado. Não se trata pura e simplesmente de dizer, não, o mal não existe, ou como alguns hoje pregam pela nova era, o mal está só dentro de nós, o mal é fruto só do pensamento humano. A Bíblia é muito clara. E mesmo que alguns, e às vezes até gente de igreja, afirmem que o demônio não existe, essa não é a fé católica. Aquilo que está no catecismo, na teologia e na Bíblia é de que ele existe, de que ele é infinitamente inferior a Deus, mas ele é muito superior a nós. Que ele existe e que ele atua, e que ele atua para nos separar de Deus. Mas como é possível, sendo ele tão inferior a Deus, como é possível que muitas vezes parece que a gente constata que a ação dele é muito maior, a ponto de muitas e muitas vezes a gente dizer, tudo vai mal, só tem coisa errada. Se ele é tão inferior a Deus, como é que as obras dele aparecem e às vezes com tanta evidência? E nós sentimos isso na vida? Ou não temos a consciência purificada pelo Espírito Santo para nos mostrar isso? Mas quantas e quantas vezes nós sentimos o mal dentro de nós? Através de um mau pensamento, de uma palavra ruim, de uma atitude, de um vício que a gente vem lutando e não consegue vencer. Uma pequena pausa para curtir, compartilhar e se inscrever. Muito obrigado. Continuemos. Às vezes um mal exteriormente visível, como o cigarro, a bebida, a droga. Mas às vezes através de uma droga muito pior do que a maconha, que a cocaína, que o cigarro, que é o ódio, que é a mentira, que é a fofoca. Então nós percebemos tudo isso. Mas é preciso duas coisas importantes: deixando-nos conduzir pelo Espírito Santo para vencer as obras do mal. E a primeira coisa a fazer é conservar, custe o que custar, dentro de nós o bem. É não deixar entrar o mal. Por que a mulher, quando faz a conserva, ou por exemplo o café a vácuo, tem que tirar o ar ali de dentro, porque se deixar o ar lá dentro, estraga. A primeira coisa, portanto, para afastar o mal é encher-nos do bem. E a segunda coisa é uma luta concreta contra o mal. Por que não percebemos muitas vezes claramente a ação de Deus em nós? É aquilo que São Paulo escreve aos Romanos e a nós. Se você perceber, e eu já disse isso na primeira fala, a carta de Paulo aos Romanos, ela trabalha a dinâmica desses dois versículos. Desde o primeiro capítulo até o último capítulo de Romanos, do 1 até o 15.
Paulo começa mostrando o pecado. E mostra o que é o pecado. É pegar a verdade de Deus e apresentar ao mundo como se fosse uma mentira. E pegar a mentira e viver como se fosse uma verdade. Aprisionar a verdade. No momento que nós aprisionamos a verdade, nós passamos a viver no pecado com consequências sociais, psíquicas, afetivas, físicas. É um distúrbio completo. Primeiro e segundo capítulo de Paulo aos Romanos. Até chegar no capítulo 3, aonde ele tem uma conclusão terrível. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Enquanto vivemos no pecado, enquanto alimentamos o pecado, estamos privados da glória de Deus. A glória de Deus não se reflete em nós. Então o que se reflete? O mal. E as coisas do mal. E as obras do mal. E por que isso acontece, eu vou falar daqui a pouquinho. E o que é triste, constata Paulo, isso não é uma coisa que acontece de vez em quando, não, isso é progressivo. Por isso no capítulo 6, versículo 23, 3 capítulos depois ele vai dizer, o salário do pecado é a morte. Mas olha o conceito de salário que Paulo tem em Romanos. Ele diz, o salário não é um prêmio, o salário não é uma congratulação, o salário é uma dívida. O salário é uma dívida do patrão ao empregado, pertence ao empregado. Se o salário do pecado é a morte, significa que se nós vivemos no pecado, a consequência será a morte. Não é uma gratificação, é uma consequência lógica. E qual é o único jeito de vencer tudo isso? Capítulo 6, 7 e 8 de Romanos. Viver no Espírito Santo de Deus. Passar a enxergar o mundo, passar a nos enxergar, passar a nos comportar segundo o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o maligno, o encardido, ele quer nos afastar de Deus. Se o amor e a graça de Deus têm 4 marcas, 4 características, lembram ainda? Exagerado, silencioso, de graça, em detalhes. O que o encardido faz? Ele pega essas 4 marcas, essas 4 características e faz a gente vivê-las ao contrário. Enquanto o amor de Deus é exagerado, silencioso, de graça e no detalhe, o encardido faz poucas coisas, é o contrário de exagerado, faz muito barulho, cobra caro. O salário do pecado é a morte, e generaliza ao invés de detalhar. Essa é a pedagogia dele. Então ele faz pouca coisa, dá a essa pouca coisa uma propaganda imensa. Ele tem a opção de rádio, de televisão e de pessoas que são seus mensageiros. Gente que consagrou os dons e os talentos que tem para propagar e divulgar o mal. Quantas televisões a serviço do mal? Nessas novelas porcaria que tem aí. Eu tenho dito isso na televisão e em todos os lugares que prego. Vocês acham que é coincidência essas novelas? Ah, e aqui, quem está assistindo aí, se tiver que processar, não é a Canção Nova, não, processa eu que estou falando. Vocês acham que é coincidência que desde que a igreja começou o tríduo, para preparar o novo milênio, que a Globo,
a Rede Globo de televisão cria uma novela específica e cada ano com um tema específico, exatamente o contrário daquilo que a igreja está mostrando? Vocês acham que isso é um acaso? Assim foi no ano do Espírito Santo, Torre de Babel, que é o contrário do Espírito Santo. No ano de Jesus Cristo, puseram uma novela lá, sei lá como é que chamava. Pessoal, se você se sentiu inspirado por essas histórias, por favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva no canal. Até a próxima!